Naquela noite, coronéis e fazendeiros brindavam com cachaça cara, espalhando 1000 réis sobre a mesa e gritando que o cangaço finalmente tinha acabado. Diziam que Lampião estava morto. Diziam que o sertão agora tinha dono. Mas enquanto a sanfona tocava e a arrogância enchia o salão, na escuridão da caatinga, um homem observava tudo em silêncio. Lampião estava vivo, e naquela mesma noite ele pisaria naquela festa para provar que ninguém manda no sertão. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. A sanfona chorava alto dentro da casa grande, e o barulho da festa se espalhava pelo terreiro da fazenda, como se o sertão inteiro estivesse comemorando junto. Garrafas de cachaça passavam de mão em mão, moedas de 1000 réis tilintavam sobre a mesa de jogo, e um mói de gente ria alto como se tivesse vencido uma guerra. Coronéis, fazendeiros ricos e comerciantes, vindos de cidades como Floresta, Serra Talhada e Belém do São Francisco, estavam ali naquela arrumação danada, brindando a mesma coisa: o fim do cangaço. Oxente, agora sim esse sertão voltou a ter dono, gritou um dos coronéis, levantando um copo cheio de pé de cana. Lampião já era, respondeu outro, batendo a mão na mesa. Se não morreu, tá escondido igual bicho acuado. A gargalhada que veio depois sacudiu o salão inteiro. No canto da sala, um sanfoneiro puxava um shot animado, enquanto 2 cabras dançavam com mulheres vestidas de chita colorida. A poeira levantava no assoalho de madeira e o cheiro de carne de bode assando se misturava com o suor do povo. Era festa grande, daquelas que o sertão não via todo dia. Sobre a mesa principal havia dinheiro espalhado. Notas de 1000 réis dobradas, moedas empilhadas e promessas de mais apostas antes da noite terminar. O coronel Anselmo Guimarães, dono da fazenda, caminhava entre os convidados com o peito estufado, cumprimentando cada homem como se fosse o grande responsável por aquela vitória. Eu disse, meu irmão, falou ele, enchendo o copo de um comerciante gordo vindo de Petrolina. Esse bando de cabra safado não manda mais em canto nenhum. Eita peste! Respondeu o homem, enxugando o suor da testa. Agora o sertão vai voltar a ter respeito. A esposa do coronel Anselmo também circulava pela festa com um sorriso cheio de desprezo. Vestia um vestido caro, cheio de rendas, e ostentava colares que brilhavam à luz das lamparinas. Ela parou perto de um grupo de fazendeiros e disse em tom debochado: quero ver agora aquelas raparigas que viviam correndo atrás de cangaceiro. Tudo mulher de bandido. Agora devem estar escondidas igual rato. Alguns homens riram. Vixe Maria, comentou um deles. O sertão ficou limpo mesmo. Do lado de fora da casa grande, no terreiro iluminado por fogueiras, trabalhadores da fazenda observavam a festa com certo silêncio. Muitos não participavam daquela alegria exagerada. Sabiam que o sertão não era tão simples assim. Um vaqueiro velho encostado na cerca coçou a barba grisalha e falou baixo para o rapaz ao lado. Não sei não. Esse povo tá cantando vitória cedo demais. Que nada, homem, respondeu o rapaz. Dizem que as volantes acabaram com tudo. O velho balançou a cabeça devagar. Lampião não é cabra que se acaba assim fácil, não. Dentro da casa, o barulho da música aumentava. Alguém puxou uma conversa sobre política. Outro falava sobre negócios de gado. Um comerciante comentava que as estradas estavam mais seguras agora, que podia levar mercadoria de Juazeiro até Piranhas sem medo de trombar com cangaceiro. A cada história contada, mais cachaça era bebida. Brindem! Gritou o coronel Anselmo novamente. Os copos se ergueram. Ao fim do cangaço! E todos beberam.
Mas enquanto a festa crescia dentro da casa grande, a caatinga do lado de fora permanecia quieta, escura, silenciosa. O vento atravessava os galhos secos do mandacaru e levantava poeira fina no chão duro. E foi nesse silêncio que uma sombra surgiu entre as árvores. Depois outra, e mais outra. Homens montados em cavalos se moviam devagar, quase camuflados pela escuridão da caatinga. Cartucheiras cruzadas no peito, chapéus de couro inclinados para a frente. Nenhum deles falava. Na frente do grupo, seguia um homem magro, de olhar firme, segurando as rédeas com calma. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Ao lado dele cavalgava Maria Bonita, com o rosto sério e os olhos atentos para qualquer movimento da fazenda. Mais atrás, vinham outros cangaceiros experientes. Corisco, Zé Sereno, Moreno, homens acostumados com a vida dura da caatinga e com noites como aquela. Lampião puxou o cavalo para parar no alto de um pequeno morro de pedra. Dali, era possível ver a fazenda iluminada pelas fogueiras. A música da sanfona chegava fraca até onde eles estavam. Lampião ficou olhando por alguns segundos. Os olhos dele não demonstravam pressa. "Tão festejando bonito", murmurou Corisco. Maria Bonita cruzou os braços. "Oxente, parece até festa de casamento." Um dos cabras do bando soltou uma risada curta. "Só falta convidar a gente para dançar." Lampião não riu. Ele continuou olhando a casa grande. O barulho da sanfona ecoava na noite. Gargalhadas também. "Escuta só", disse Maria Bonita. Lampião inclinou a cabeça. De longe, dava para ouvir alguém gritando dentro da festa: "Lampião morreu!" A gargalhada que veio depois atravessou o terreiro inteiro. Alguns cangaceiros trocaram olhares. Corisco cuspiu no chão. "Cabra besta!" Lampião finalmente sorriu, mas era um sorriso frio. "Morrer eu ainda não morri, não." O vento passou entre os galhos secos da caatinga. Lampião puxou o chapéu um pouco mais para frente e falou baixo, quase como quem conta um segredo. "E hoje esses cabra vão aprender isso do pior jeito." A fazenda continuava cheia de luz e música. Dentro da casa grande, ninguém imaginava que ali mesmo, na escuridão da caatinga que cercava a propriedade por todos os lados, o bando de Lampião já tinha chegado. Enquanto a música continuava ecoando na casa grande e a sanfona puxava mais um shot animado, na escuridão da caatinga, Lampião permanecia parado, observando cada detalhe da fazenda do coronel Anselmo Guimarães. A luz das fogueiras iluminava o terreiro e deixava claro que aquela não era uma comemoração pequena. Era festa de gente poderosa, gente que se achava dona do sertão. Lampião sabia bem quem estava ali dentro: coronéis de cidades vizinhas, comerciantes ricos, políticos que viviam prometendo proteção em troca de favores e dinheiro. Muitos daqueles homens já tinham mandado perseguir o bando dele mais de uma vez. Outros tinham feito coisa pior. Corisco se aproximou um pouco mais do líder e falou em voz baixa: "Cabra atrevido esse coronel Anselmo. Fazer festa dizendo que o cangaço acabou." Lampião continuava olhando para a casa grande. Esse cabra nunca soube a hora de ficar calado. Maria Bonita apertou os olhos, observando o movimento dentro do salão. Nem ele, nem a mulher dele. Lampião virou o rosto devagar para ela. "Tu ainda lembra?" Maria Bonita soltou um suspiro curto. "Lembro demais." O silêncio voltou por alguns segundos. Aquilo não era apenas uma invasão por causa de orgulho. Aquela noite carregava histórias antigas, histórias que vinham se arrastando pelo sertão havia meses. Meses antes daquela festa, o coronel Anselmo havia começado a financiar grupos de volante que percorriam a região atrás do bando de Lampião. Soldados armados com rifles novos, pagos com dinheiro de fazendeiros ricos que queriam mostrar poder. Essas volantes não procuravam apenas cangaceiros, procuravam qualquer um que fosse suspeito de ajudar o bando,
coiteiros, pequenos agricultores, vaqueiros, famílias inteiras. Lampião lembrava bem do que tinha acontecido numa manhã seca perto de Belém do São Francisco. Uma volante comandada por um capitão conhecido por ser invocado havia invadido uma pequena casa de taipa onde morava um homem chamado Joaquim Bento. Joaquim era coiteiro. Já tinha ajudado o bando algumas vezes com comida e informação. Mas naquele dia ele estava sozinho. Os soldados o arrastaram para fora da casa, bateram, amarraram e depois ofereceram dinheiro, 1000 réis, proteção, terra, tudo em troca de uma única coisa: informação. Lampião passou a língua pelos lábios secos ao lembrar daquilo. Cabra fraco, murmurou ele. Corisco sabia da história. Joaquim Bento se vendeu. Lampião assentiu. Vendeu. E aquele foi o começo do desmantelo. Joaquim contou sobre esconderijos antigos, trilhas usadas pelo bando e lugares onde os cangaceiros costumavam descansar depois de viagens longas pela Caatinga. Algumas semanas depois da traição, 2 emboscadas quase acabaram com homens importantes do bando. Num desses ataques morreram 2 cangaceiros que caminhavam com Lampião havia anos, cabras leais, homens que já tinham dividido farinha, rapadura e perigo no meio da caatinga. Lampião nunca esqueceu o cheiro de pólvora daquela emboscada, nem o silêncio que ficou depois. Aquilo foi coisa de coronel, disse ele naquela noite, olhando para a casa grande e iluminada. Maria Bonita não respondeu, mas ela também carregava lembranças daquele povo. Certa vez, numa feira em Serra Talhada, a esposa do coronel Anselmo havia chegado acompanhada por 2 criadas e alguns homens armados. Ela andava pela feira como se fosse dona de tudo. Olhou para algumas mulheres simples, sertanejas vestidas com roupas gastas pelo sol da Caatinga, e começou a falar alto. Essas aí são tudo rapariga de cangaceiro. Algumas pessoas tentaram abaixar a cabeça para evitar confusão. Mas Maria Bonita estava ali naquele dia, disfarçada, observando. Ela ouviu tudo, cada palavra, cada risada. A mulher do coronel continuou. Mulher que anda com bandido é tudo igual. A feira ficou silenciosa por alguns segundos. Maria Bonita lembrava até hoje da vontade que teve de puxar a faca naquele momento. Mas não fez nada. Apenas guardou aquilo dentro de si. Agora, olhando para aquela casa cheia de música e arrogância, ela apertou o punho devagar. Hoje a conta chega. Lampião olhou para ela. Conta de muita coisa. Lá dentro da casa grande, a festa continuava. O coronel Anselmo estava sentado numa mesa com outros fazendeiros, falando alto enquanto jogava baralho. Notas de 1000 réis estavam espalhadas sobre o pano. Quem perder paga a rodada de cachaça, gritou um deles. Oxente, respondeu outro. Hoje eu tô com sorte. As gargalhadas voltaram. Um comerciante vindo de Juazeiro comentou. Agora dá para fazer negócio tranquilo nesse sertão. Lampião acabou. O coronel Anselmo bateu a mão na mesa. Acabou mesmo. Se esse cabra ainda tivesse vivo, já tinha aparecido. Mais risadas. Do lado de fora, o vento da Caatinga soprou mais forte. Lampião ainda observava. E naquele momento ele falou baixo, quase como se estivesse lembrando de algo distante. Meu pai sempre dizia uma coisa. Corisco olhou para ele. Lampião continuou. Quem planta injustiça no sertão, um dia colhe desgraça. Maria Bonita ajeitou o rifle nas mãos. Então hoje é dia de colheita. Lampião puxou as rédeas do cavalo. Os olhos dele continuavam fixos na casa grande. A música da sanfona ainda ecoava. Mas agora o bando já sabia exatamente o que ia fazer. E, devagar, Lampião virou o cavalo na direção da estrada de terra que levava direto para a porteira da fazenda. A festa ainda estava só começando. Mas o destino daquela noite já estava selado. O vento da Caatinga
soprava seco entre os galhos tortos de Mandacaru e Xique-Xique quando Lampião fez o cavalo parar, perto de uma clareira escondida entre pedras e arbustos espinhentos. A fazenda do coronel Anselmo ainda brilhava ao longe, iluminada pelas fogueiras da festa. Mas ali, naquele pedaço de mato fechado, o silêncio era quase completo. O bando inteiro começava a se reunir. Homens surgiam da escuridão como se brotassem da própria terra seca do sertão. Chapéus de couro, rifles pendurados no ombro, cartucheiras cruzadas no peito. Cada um chegando devagar, sem fazer barulho, acostumado com noites de espera e emboscada. Corisco desmontou primeiro. "Eita, gota serena!" murmurou ele, esticando as costas. "Esse povo lá dentro tá bebendo que nem bode solto." Moreno chegou logo depois, puxando o cavalo pela rédea. "Não diga", respondeu ele com um sorriso torto. "Ouvi a sanfona daqui." Lampião continuava montado, olhando para todos os lados da caatinga, atento a qualquer movimento estranho. Aquela clareira era um dos muitos pontos de encontro que o bando usava havia anos. Lugar escondido, difícil de encontrar, protegido por trilhas tortas que só quem conhecia o sertão de verdade sabia percorrer. Mais cangaceiros chegaram. Zé Sereno, Luiz Pedro, Sabino. Homens que carregavam nas costas histórias de fuga, combate e sobrevivência naquele pedaço bruto do Nordeste. Quando todos estavam reunidos, Lampião finalmente desmontou do cavalo. O couro das sandálias rangia no chão seco enquanto ele caminhava até o centro da clareira. Maria Bonita ficou ao lado dele. Alguns cangaceiros se sentaram sobre pedras. Outros ficaram de pé, segurando os rifles. A lua iluminava os rostos queimados pelo sol da caatinga. Lampião olhou para cada um deles. "Vocês estão vendo aquela luz ali?" Ele apontou na direção da fazenda. Entre as árvores dava para enxergar o brilho das fogueiras e ouvir, bem fraco, o som da sanfona. Corisco cuspiu no chão. "Tão festejando, dizendo que a gente acabou." Alguns homens riram, mas Lampião não riu. "Pois hoje esse povo vai aprender que o sertão não tem dono." O silêncio caiu na clareira. Lampião continuou. "Aquela festa ali não é só bebida e dança, não. É deboche." Ele caminhou alguns passos devagar. "Tem coronel, tem comerciante, tem político, tudo cabra que já mandou volante atrás da gente." Moreno balançou a cabeça. "Cabra safado." Lampião parou e olhou diretamente para o bando. "Hoje, ninguém aqui tá indo atrás de trabalhador pobre. Não quero ver cabra nenhum mexendo com vaqueiro, cozinheira ou menino da fazenda." Ele apontou para a casa grande ao longe. "Nosso assunto é com quem se acha dono desse sertão." Os cangaceiros assentiram. Era a regra do bando. Lampião podia ser temido, mas havia limites que ele mesmo estabelecia. Zé Sereno perguntou: "E como vai ser a arrumação?" Lampião se agachou e pegou um pedaço de madeira seco no chão. Começou a riscar o barro duro da clareira, desenhando o contorno da fazenda. "A casa grande fica aqui." Ele marcou um quadrado no chão. "O curral fica desse lado e a porteira principal está aqui." Alguns cangaceiros se aproximaram para ver melhor. Lampião continuou desenhando. "Corisco, tu pega 4 cabras e arrodeia pelos fundos." "Certo." "Moreno, tu fica com os cavalos perto da estrada." "Deixa comigo." "Zé Sereno, tu vem comigo pela frente." O plano era simples, rápido, direto. Lampião terminou de desenhar no chão e se levantou. "Quando a gente entrar, ninguém corre." Ele falou aquilo olhando firme para cada homem do bando. "Quem correr, corre errado." Alguns cangaceiros sorriram. Sabiam o que aquilo significava. Maria Bonita cruzou os braços e falou: "E se tiver soldado?" Lampião respondeu sem hesitar: "Soldado que puxar arma, leva bala." O vento soprou novamente pela clareira.
Lampião colocou a mão na cartucheira. Mas antes de qualquer tiro, eu quero falar com esse coronel. Corisco deu uma risada curta. Vai dar sermão? Lampião olhou para ele. Vou dar aviso. Alguns cangaceiros começaram a preparar as armas. Verificaram cartuchos. Ajustaram rifles. Amarraram melhor as cartucheiras no peito. Era a rotina de quem vivia fugindo e lutando havia anos. Moreno tirou um pedaço de rapadura do bolso e mordeu. Eita, vai ser noite comprida. Maria Bonita ajeitou o chapéu de couro. Vai ser noite de justiça. Lampião ficou parado por alguns segundos, olhando novamente para a fazenda iluminada. A música ainda tocava. As gargalhadas ainda ecoavam pelo terreiro. Lá dentro, ninguém imaginava que um bando inteiro de cangaceiros estava reunido a poucos metros dali. Lampião puxou o rifle do ombro. Chega de conversa. Ele montou no cavalo novamente. Vamos embora! Os homens fizeram o mesmo. Um por um, os cavalos começaram a se mover lentamente pela caatinga. Sem gritos, sem correria, apenas o som seco das patas pisando na terra dura do sertão. E enquanto o bando avançava pela escuridão, a festa do coronel Anselmo continuava crescendo. Sem saber que a noite estava prestes a virar um desmantelo daqueles que o sertão nunca esquece. A sanfona puxava um shot animado e o salão da casa grande estava tomado por um mói de gente que ria alto, batia copo na mesa e dançava como se o sertão inteiro estivesse em paz. O chão de madeira rangia com o peso das botas e sandálias, e o cheiro de cachaça misturado com carne de bode, assando no terreiro, deixava o ar pesado. No centro da sala, o coronel Anselmo Guimarães parecia o homem mais satisfeito daquele pedaço de mundo. Sentado numa cadeira grande de madeira, ele segurava um copo cheio de cachaça e espalhava notas de 1000 réis sobre a mesa de jogo. Os homens ao redor dele apostavam alto, rindo como se o dinheiro fosse apenas parte da diversão daquela noite. Ô, gente, hoje ninguém dorme cedo, não! Gritou um comerciante gordo vindo de Juazeiro. Não diga, respondeu outro fazendeiro. Hoje é noite de comemorar. Um sanfoneiro velho puxava a música, enquanto um rapaz batia o pé no chão marcando o ritmo. Duas mulheres rodopiavam com vestidos coloridos, levantando poeira no salão. Um dos coronéis levantou o copo. Um brinde! Todos olharam. Ao fim do cangaço, os copos se ergueram novamente. Ao fim do cangaço, a cachaça desceu de uma vez só. As gargalhadas voltaram ainda mais altas. Perto da mesa principal, alguns homens falavam sobre negócios. Agora dá para levar boiada até Petrolina sem medo, comentou um fazendeiro, limpando o suor da testa. É mesmo, respondeu outro. Antes a gente vivia encabulado, olhando para a estrada com medo de trombar com aquele cabra. O coronel Anselmo deu uma batida forte na mesa. Lampião acabou, disse ele com voz firme. E quem sobrou daquele bando tá escondido igual rato. Eita peste, gritou um comerciante. Né? O sertão voltou a ter dono. As risadas ecoaram pelo salão. Do outro lado da sala, a esposa do coronel caminhava entre os convidados exibindo um colar de ouro que brilhava à luz das lamparinas. Ela falava alto, sem nenhum cuidado. Quero ver agora aquelas raparigas que viviam atrás de cangaceiro. Uma das mulheres que estava perto perguntou: que rapariga? Ela respondeu com desprezo: as mulheres de Lampião e daquele bando de cabra safado. Algumas pessoas riram. Vixe Maria, comentou um homem encostado na parede. A mulher do coronel continuou: agora devem estar escondidas em algum buraco da caatinga. Outro fazendeiro entrou na conversa. Ou mortas, mais gargalhadas. A música continuava. Mas nem todo mundo dentro da fazenda estava tão tranquilo quanto os convidados. Do lado de fora da casa grande, perto do curral, 2 vaqueiros conversavam encostados numa cerca de madeira. Um deles olhava para a estrada escura que levava até a porteira da fazenda. Tu ouviu isso? O outro coçou a cabeça. O quê? Parece cavalo.
O homem ficou alguns segundos escutando, mas a música da sanfona abafava quase tudo. "Deixa disso, homem", respondeu ele. "É só o barulho da festa." Mesmo assim, os cachorros da fazenda começaram a latir. Primeiro um, depois dois. Logo 4 ou 5 latidos ecoaram pelo terreiro. Um dos empregados olhou na direção da estrada. "Eita gota serena, esses bichos tão invocados hoje." Do lado de dentro da casa grande, ninguém prestava atenção nisso. A música estava mais alta. Um grupo de homens jogava baralho enquanto discutia sobre política. "Dizem que o governo agora vai mandar mais soldado para o sertão", comentou um deles. "Pra quê?", respondeu outro. "O serviço já foi feito", o coronel Anselmo levantou novamente. "Enquanto eu viver, esse sertão não vai mais ver cangaceiro." Um dos homens bateu palmas. "É isso mesmo", outro acrescentou. "Quem manda aqui agora são os coronéis." O barulho da sanfona ficou ainda mais alto, mas do lado de fora, no terreiro escuro, os latidos dos cachorros começaram a se espalhar pela fazenda. Um dos empregados caminhou até perto da porteira. Olhou para a estrada de terra. Não viu nada. Apenas a escuridão da caatinga. O vento passou levantando poeira fina. O homem coçou o pescoço, meio encabulado. "Deve ser bicho no mato." Ele voltou devagar para perto da casa, mas não percebeu que bem mais adiante na estrada, algumas sombras se moviam lentamente entre os arbustos. Cavalos, homens, silenciosos. A música da festa continuava ecoando no salão iluminado. Lá dentro, ninguém imaginava que naquele mesmo momento, o bando de Lampião já estava chegando cada vez mais perto da fazenda. A música da sanfona ainda ecoava dentro da casa grande quando, do lado de fora, a noite começou a mudar de humor. O vento que passava pela caatinga vinha seco, levantando poeira fina na estrada de terra que levava até a fazenda do coronel Anselmo. Era uma estrada antiga, marcada por trilhas de boiada, carro de boi e tropeiros que cruzavam aquele sertão havia muitos anos. Mas naquela noite não era boi nem tropeiro que vinha por ali. Entre os arbustos espinhentos, os cavalos avançavam devagar. As patas tocavam o chão duro com cuidado, quase sem fazer barulho. Os homens que cavalgavam sabiam muito bem como se mover na caatinga. Era ali que viviam. Era ali que tinham aprendido a desaparecer. Lampião seguia na frente. O chapéu de couro projetava sombra sobre o rosto dele enquanto seus olhos observavam cada pedaço da estrada. Nada escapava à atenção daquele cabra que já tinha atravessado o sertão inteiro, fugindo de volante e emboscada. Atrás dele vinha Maria Bonita. Ela segurava firme o rifle enquanto o cavalo caminhava entre pedras e galhos secos. Os olhos dela estavam atentos, como quem fareja perigo no ar. Mais atrás surgiam outros vultos. Corisco, Zé Sereno, Moreno, Sabino. Homens acostumados com noites de ataque e fuga. O bando inteiro se movia como uma sombra comprida se arrastando pela caatinga. Corisco aproximou o cavalo do de Lampião. "Tá perto agora." Lampião assentiu sem tirar os olhos da estrada. "Já dá para ver as fogueiras." De fato, mais adiante, a luz amarelada das fogueiras da fazenda iluminava o céu escuro. O som da sanfona ainda chegava fraco, carregado pelo vento. Moreno soltou um riso baixo. "Oxente! Parece até festa de São João." Alguns cangaceiros riram. Maria Bonita falou em tom seco. "Só que hoje a quadrilha é outra." O bando continuou avançando. Mais alguns metros e já era possível enxergar os contornos da cerca da fazenda. Lampião levantou a mão. Todos pararam. O silêncio voltou a dominar a estrada. Até os cavalos pareciam sentir que o momento estava chegando. Lampião olhou para o lado da propriedade. A casa grande estava iluminada. Sombras de pessoas se moviam nas janelas. Dava para ouvir claramente agora as gargalhadas da festa. "Cabra besta", murmurou Corisco. Lampião permaneceu alguns segundos observando.
Depois virou o cavalo lentamente e falou baixo para o bando. A partir daqui, ninguém faz barulho. Os homens assentiram. Ele apontou para a cerca. Corisco, tu pega teus cabra e arrodeia pelo curral. Certo. Moreno, fica perto da estrada com os cavalos de reserva. Deixa comigo. Lampião então olhou para Zé Sereno. Tu vem comigo pela frente. Os homens começaram a se dividir em silêncio. Alguns desmontaram e seguiram a pé entre os arbustos. Outros conduziram os cavalos para posições escondidas atrás de pedras e árvores tortas. A organização do bando era rápida. Era coisa de quem fazia aquilo havia muitos anos. Maria Bonita puxou o cavalo para mais perto de Lampião. E se tiver soldado na festa? Lampião respondeu tranquilo. Se tiver, hoje eles estão do lado errado da história. Ela deu um pequeno sorriso. Eita, macho véi invocado. Lampião desceu do cavalo. O couro da sandália bateu no chão seco da estrada. Ele caminhou alguns passos até a cerca de madeira que marcava o início da propriedade. Colocou a mão sobre o rifle. Olhou novamente para a casa grande. O som da sanfona ficou mais alto. Alguém gritava dentro da festa. Bota mais cachaça! Outro respondeu. Hoje ninguém dorme! Lampião balançou a cabeça devagar. Pois vão acordar. Ele fez um gesto com a mão. Zé Sereno e mais 3 cangaceiros se aproximaram da cerca. Um deles passou por baixo, outro pulou por cima. Lampião foi o último. Quando seus pés tocaram o chão do outro lado da cerca, ele já estava dentro da fazenda. A música continuava. A festa ainda estava no auge, mas agora o bando já estava espalhado pela propriedade. Corisco e seus homens se moviam perto do curral. Moreno vigiava a estrada. Lampião e os outros avançavam pela sombra de um galpão de madeira que ficava a poucos metros da casa grande. Ali, a luz das lamparinas já iluminava parte do terreiro. Dava para ver claramente as pessoas dançando pelas janelas abertas. Lampião encostou nas tábuas do galpão e observou. Homens rindo, mulheres dançando, garrafas passando de mão em mão. Ele respirou fundo. Maria Bonita se aproximou devagar. Tá esperando o quê? Lampião respondeu, olhando para a porta da casa grande. O momento certo. A sanfona puxou mais um shot. Os convidados bateram palmas. Dentro do salão, ninguém imaginava que, naquele exato instante, Lampião já estava a poucos passos da porta e que a festa do fim do cangaço estava prestes a acabar. A sanfona puxava um shot ligeiro e o salão da casa grande parecia um redemoinho de risada, bebida e conversa alta. A poeira subia do chão de madeira enquanto o povo rodava em dança. Garrafas de cachaça passavam de mão em mão e os coronéis, já meio altos de tanto pé de cana, falavam cada vez mais alto, como se o sertão inteiro estivesse ouvindo. Oxente, traga mais cachaça aqui! Gritou um fazendeiro batendo o copo na mesa. Um empregado correu até o barril que estava encostado perto da parede e encheu outro copo. Hoje ninguém sai daqui cedo não, disse um comerciante já com a fala embromada. Hoje é noite grande, respondeu outro. O coronel Anselmo levantou novamente. Presta atenção aqui, cabras. A sanfona diminuiu o ritmo. Alguns homens viraram o rosto para ele. Hoje é o dia que o sertão se livrou daquele cabra desmantelado. Lampião! Gritou alguém. As gargalhadas voltaram. Esse filho de rapariga deve estar escondido em algum buraco da caatinga, disse outro homem. Um dos coronéis levantou o copo. Brindem comigo mais uma vez. Ao fim do cangaço. Os copos se ergueram novamente. Mas no mesmo instante em que o brinde começou, algo diferente aconteceu. Um estrondo seco ecoou na porta da casa grande. Bam! A madeira se abriu com violência. A sanfona parou no meio da nota. O salão inteiro congelou. Durante um segundo, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Depois veio o segundo barulho. Bang! Um disparo de rifle estourou no teto da sala.
A bala atravessou a madeira e fez cair pedaços de pó sobre os convidados. "Eita, gota serena!" gritou alguém. As pessoas se viraram assustadas e então eles viram. Na porta aberta da casa grande estavam homens armados, chapéus de couro, cartucheiras cruzadas no peito, rifles apontados. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Algumas mulheres levaram a mão à boca. Um dos coronéis tentou levantar da cadeira, mas as pernas tremiam. Outro homem murmurou baixinho, encabulado: "Vixe Maria!" Os cangaceiros entraram devagar. Um, depois outro, depois mais 3. As botas batiam no chão de madeira com um som seco que parecia ecoar no silêncio do salão. Ninguém falava, ninguém se movia. Até que uma última sombra apareceu na porta. Lampião entrou. O chapéu de couro estava puxado para frente, cobrindo parte do rosto. A cartucheira cheia cruzava o peito. O rifle estava apoiado no ombro, como se aquilo fosse apenas mais uma noite comum. Ele caminhou alguns passos dentro da casa. A madeira do chão rangia sob as sandálias dele. Os convidados olhavam sem acreditar. Alguns estavam pálidos, outros simplesmente paralisados. Lampião parou no centro do salão. O olhar dele percorreu o lugar. A mesa cheia de dinheiro, os copos de cachaça, os rostos assustados dos coronéis. E então ele falou: "Oxente." A voz saiu calma. "Não era hoje que o cangaço tinha acabado?" Ninguém respondeu. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir a respiração das pessoas. Corisco entrou logo atrás, segurando o rifle. "Cabra besta esse povo!" Zé Sereno ficou perto da porta, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Moreno apareceu na janela com mais 2 homens. A casa grande agora estava cercada. Dentro do salão, um dos coronéis tentou se levantar. "Lampião!" Corisco apontou o rifle. "Senta, macho véi!" O homem caiu de volta na cadeira. Lampião caminhou devagar entre as mesas. Passou os dedos por cima das notas de 1000 réis espalhadas no pano de jogo. "Festa bonita." Ele olhou para o coronel Anselmo. "Cachaça boa." Lampião pegou um copo da mesa, cheirou. "Até sanfona tem." A sanfona continuava parada nas mãos do músico, que tremia tanto que mal conseguia respirar. Lampião tomou um gole pequeno de cachaça. Depois colocou o copo de volta na mesa. Os olhos dele voltaram para o coronel Anselmo. "Agora me diga uma coisa." O coronel engoliu seco. Lampião inclinou um pouco a cabeça. "Tu estava comemorando o que mesmo?" O coronel tentou falar, mas as palavras não saíram. A esposa dele, parada perto da parede, observava tudo com o rosto duro. Lampião abriu um pequeno sorriso. "Tava dizendo que o sertão tinha dono, não era?" O silêncio continuava absoluto. Corisco deu uma risada curta. "Parece que o dono chegou." Lampião caminhou mais alguns passos. Os convidados se afastavam instintivamente, abrindo espaço. Alguns estavam tão assustados que mal conseguiam olhar para ele. Lampião parou no centro do salão. Respirou fundo. E então disse: "Pois hoje eu vim só dar uma conversinha com vocês." Ninguém respondeu. Do lado de fora, os cachorros da fazenda continuavam latindo. O vento da caatinga soprava pelas janelas abertas. E dentro da casa grande, todos começaram a perceber que aquela festa tinha acabado. O silêncio dentro da casa grande era pesado, quase sufocante. Minutos antes, o salão estava cheio de música, gargalhada e copo batendo na mesa. Agora, só se ouvia o chiado das lamparinas e a respiração nervosa de quem estava ali dentro. Lampião continuava parado no centro do salão. Os olhos dele percorriam cada rosto como quem reconhece inimigos antigos. Coronéis que antes riam, agora estavam encabulados. Alguns com o chapéu nas mãos, outros com o olhar perdido no chão. Corisco encostou o rifle na parede, mas manteve a mão perto do gatilho. "Oxente, que foi que aconteceu com a festa?" Ninguém respondeu. Lampião caminhou devagar até a mesa onde o dinheiro estava espalhado.
Passou a mão por cima das notas de R$ 1.000 e pegou uma delas. Olhou para o papel, depois olhou para o coronel Anselmo. Então era isso que vocês estavam fazendo. Ele levantou a nota. Jogando dinheiro e comemorando a morte dos outros. O coronel Anselmo tentou manter postura. Lampião, escute aqui. Lampião levantou a mão. Fique quieto. A voz dele não saiu alta, mas cortou o ar como faca. O coronel calou imediatamente. Lampião colocou a nota de volta na mesa. Vocês falam que a gente é bandido, que o cangaço é desmantelo. Ele caminhou lentamente entre as cadeiras. Mas quem foi que mandou o volante bater em velho e menino nesse sertão? Alguns convidados abaixaram a cabeça. Lampião continuou. Quem foi que mandou arrancar gente de casa no meio da noite? Ninguém respondia. Maria Bonita apareceu ao lado dele, observando tudo em silêncio. Lampião apontou para os homens sentados à mesa. Quem foi que pagou o soldado para torturar coiteiro? O comerciante de Petrolina começou a suar. Lampião parou bem na frente dele. Foi tu, não foi? O homem gaguejou. Eu apenas... Corisco deu um passo à frente. Fale direito. Cabra. Eu só ajudei. Foi negócio. Lampião balançou a cabeça. Negócio? Ele caminhou até outro coronel. E tu? O homem tremia. Eu só segui ordem. Lampião soltou uma pequena risada. Ordem de quem? O homem não respondeu. O silêncio voltou. Lampião então parou diante do coronel Anselmo novamente. Tu fez essa festa hoje, dizendo que o cangaço acabou. O coronel respirou fundo. Eu apenas... Lampião inclinou o corpo um pouco para frente. Apenas o quê? O coronel tentou recuperar. Coragem. Esse sertão precisa de ordem. Lampião ergueu as sobrancelhas. Ordem! Ele apontou para o salão. Ordem é mandar volante bater em trabalhador? Alguns convidados começaram a ficar ainda mais nervosos. Lampião continuou. Ordem é expulsar matuto de terra que ele planta faz 20 anos? O coronel não respondeu. Maria Bonita falou pela primeira vez. Ou chamar mulher pobre de rapariga na feira. A esposa do coronel Anselmo levantou o rosto na mesma hora. Eu disse o que era. Verdade. O salão inteiro ficou tenso. Alguns convidados olharam para ela assustados. Lampião virou o rosto devagar. Oxente! Ele observou a mulher por alguns segundos. Ela não parecia ter medo. O olhar dela era duro, desafiador. Então tu não tem medo da gente, não? Perguntou Lampião. Ela respondeu na mesma hora. Medo de bandido? Alguns convidados arregalaram os olhos. Ave Maria, murmurou um homem. Maria Bonita deu um passo à frente. Os olhos dela estavam fixos na mulher. Lampião continuou olhando. Bandido? A mulher respondeu com frieza. O sertão inteiro sabe o que vocês são. Um murmúrio nervoso percorreu o salão. Corisco balançou a cabeça. Eita, mulher invocada! Lampião coçou a barba devagar. Pois me diga uma coisa. Ele apontou para os homens sentados. Esses cabra aqui são o quê? A mulher cruzou os braços. São homens de respeito. Lampião deu um sorriso curto. Respeito comprado com R$ 1.000 e rifle. Ele caminhou alguns passos. Sabe o que eu vejo aqui? Ninguém respondeu. Lampião abriu os braços apontando para o salão. Um monte de cabra que se acha dono do sertão. Ele então falou em voz baixa. Mas hoje o sertão resolveu cobrar a conta. Alguns convidados começaram a olhar em volta procurando saída. Mas não havia. Zé Sereno continuava na porta. Moreno vigiava a janela. Corisco estava encostado perto da mesa. Lampião então voltou para o centro da sala. Eu não vim aqui matar todo mundo. Alguns homens suspiraram aliviados. Mas Lampião continuou. Vim só acertar umas contas. Ele virou o rosto para Maria Bonita.
principalmente umas contas antigas. O olhar dela continuava preso na esposa do coronel. O salão inteiro percebeu. Alguns convidados começaram a ficar ainda mais nervosos. Porque agora todos entenderam uma coisa. Aquela noite não era apenas uma invasão, era um julgamento. E alguém ali dentro ia pagar por tudo que tinha sido feito no sertão. O silêncio que tomou conta da casa grande parecia mais pesado que o calor do sertão naquela noite. Ninguém se movia, ninguém ousava falar. As lamparinas balançavam com o vento que entrava pelas janelas abertas, projetando sombras compridas nas paredes. Lampião permanecia parado no centro do salão. Mas naquele momento todos já tinham percebido que os olhos dele não estavam mais sobre os coronéis. Estavam sobre a esposa do coronel Anselmo. Maria Bonita também olhava para ela. A lembrança daquela feira em Serra Talhada parecia ainda viva dentro da cabeça dela. As palavras, o desprezo, as risadas. Lampião cruzou os braços. Então tu disse que mulher de cangaceiro era tudo rapariga? A mulher respondeu sem hesitar. Disse. Um murmúrio nervoso percorreu o salão. Alguns convidados olharam para o coronel Anselmo como se esperassem que ele fizesse alguma coisa. Mas o homem estava parado, com o rosto pálido e os olhos fixos no chão. Lampião inclinou um pouco a cabeça. E tu continua achando isso? A mulher respondeu novamente. Continuo. Corisco soltou um assobio baixo. Eita peste! Lampião virou o rosto lentamente para Maria Bonita. Tu ouviu isso? Maria Bonita respondeu com voz firme. Ouvi. Ela começou a caminhar devagar. O barulho das sandálias batendo no chão de madeira ecoava pelo salão. Passo. Depois outro. Algumas pessoas se afastaram instintivamente quando ela passou. Os olhos dela continuavam fixos na mulher do coronel. Tu lembra da feira de Serra Talhada? Perguntou Maria Bonita. A mulher levantou o queixo. Lembro. Foi ali que tu chamou um monte de mulher de rapariga. A mulher deu de ombros. Se vestiam como mulher de bandido. Alguns homens fecharam os olhos. Ave Maria, murmurou alguém. Maria Bonita parou bem na frente dela. E tu sabe quem estava naquela feira naquele dia? A mulher não respondeu. Maria Bonita falou devagar. Eu. O salão inteiro ficou imóvel. A esposa do coronel arregalou os olhos pela primeira vez. Tu? Maria Bonita assentiu. Eu estava lá no meio daquele mói de gente. Ela aproximou mais um passo, escutando cada palavra. O coronel Anselmo levantou da cadeira de repente. Lampião, isso já passou. Corisco apontou o rifle. Senta. Coronel. O homem voltou a cair na cadeira. Maria Bonita não desviava o olhar da mulher. Tu falou alto para todo mundo ouvir. Ela continuou. Disse que mulher que andava com cangaceiro não prestava. A mulher tentou manter firmeza. E continuo dizendo. Lampião soltou um pequeno suspiro. Mulher teimosa. Maria Bonita então estendeu a mão e segurou o braço dela. O gesto foi rápido. Algumas mulheres da festa soltaram pequenos gritos. Oxente, disse um homem. Maria Bonita puxou a mulher alguns passos para o centro do salão. A cadeira caiu no chão com um barulho seco. O salão inteiro ficou congelado. Lampião observava sem interferir. Os cangaceiros também. Aquilo não era apenas um acerto de contas do bando, era algo pessoal. Maria Bonita olhou em volta do salão. Vocês tudo ouviram o que ela disse. Ninguém respondeu. Ela continuou. Hoje eu vou ensinar uma coisa para esse povo. O coronel Anselmo levantou novamente. Maria Bonita, escute. Corisco bateu o rifle na mesa. Fique quieto, coronel. Maria Bonita puxou uma corda que estava presa na lateral da cartucheira de um dos cangaceiros. Alguns convidados começaram a entender o que estava acontecendo. Eita gota serena, murmurou alguém. A mulher do coronel finalmente demonstrou medo.
Você não tem coragem. Maria Bonita respondeu com calma. Coragem? Ela apontou para os coronéis sentados. Esse povo aqui teve coragem de mandar bater em matuto, expulsar família de terra, chamar mulher pobre de rapariga. O salão continuava imóvel. Maria Bonita passou a corda pelo pescoço da mulher. Alguns homens tentaram levantar. Zé Sereno levantou o rifle. Quem se mexer leva bala. O silêncio voltou. A corda apertou. A mulher tentou se soltar, mas Maria Bonita segurava firme. Lampião observava em silêncio. Os convidados estavam pálidos. Algumas mulheres choravam. Alguns homens estavam tão assustados que mal conseguiam respirar. Segundos depois, tudo terminou. Maria Bonita soltou a corda devagar. O corpo caiu no chão. O barulho ecoou pelo salão. O silêncio que veio depois parecia ainda maior que antes. Ninguém falava, ninguém se movia. Lampião então deu um passo à frente. Olhou para todos os coronéis sentados e falou em voz baixa. Agora a festa pode continuar. Mas ninguém tinha coragem de sequer respirar direito. Porque naquele momento, todos tinham entendido uma coisa. A comemoração do fim do cangaço tinha se transformado numa noite que o sertão jamais esqueceria. O silêncio que se espalhou pela casa grande parecia mais pesado que qualquer palavra dita naquela noite. A sanfona permanecia muda nas mãos do músico, que estava pálido, olhando para o chão sem coragem de levantar os olhos. O corpo da esposa do coronel Anselmo permanecia caído no meio do salão. Ninguém se mexia. Nem mesmo o vento que entrava pelas janelas parecia ter força para quebrar aquele momento. Lampião caminhou devagar até o centro da sala. O som das sandálias dele batendo no chão de madeira parecia ecoar no peito de cada pessoa ali dentro. Ele olhou ao redor. Coronéis, fazendeiros, comerciantes, todos imóveis. Alguns estavam suando. Outros seguravam o chapéu nas mãos como se aquilo pudesse protegê-los. Lampião parou diante da mesa de jogo novamente. Pegou uma das notas de R$1000 espalhadas ali. Levantou o papel no ar. Então era isso que vocês estavam comemorando. Ele balançou a nota entre os dedos. Dinheiro, poder, mando. A nota caiu de volta sobre a mesa. Lampião levantou o rosto e olhou para todos. Pois prestem atenção agora. Ninguém ousou interromper. O cangaço não acabou. A voz dele era calma, mas cada palavra parecia bater nas paredes da casa. Enquanto existir coronel roubando terra de matuto, ele deu um passo. Enquanto existir volante batendo em homem inocente, outro passo. Enquanto existir gente chamando pobre de bicho, ele parou. O cangaço vai existir. O comerciante de Petrolina engoliu seco. Um dos coronéis murmurou, Ave Maria. Lampião olhou diretamente para o coronel Anselmo. O homem estava destruído, os olhos vermelhos, o rosto pálido. Lampião falou em tom firme. Tu quis fazer festa dizendo que o sertão tinha dono. Ele abriu os braços apontando para o salão. Pois olha bem para esse lugar agora. O coronel não respondeu. Lampião continuou. Sertão não tem dono não. Corisco deu uma pequena risada. Tem é cabra teimoso querendo mandar. Alguns cangaceiros também riram baixo. Lampião então caminhou até o canto da sala, onde alguns trabalhadores da fazenda observavam tudo assustados. Vaqueiros, cozinheiras, empregados, gente simples. Ele tirou algumas notas de R$1000 da mesa e colocou nas mãos de um velho vaqueiro. O homem ficou confuso. Isso aqui é para tu e para o povo da fazenda. O velho tentou falar. Capitão, eu... Lampião levantou a mão. Se avexe não, ele continuou. Tu trabalha nessa terra faz quanto tempo? Mais de 20 anos. Lampião assentiu. Pois continue trabalhando. Ele então voltou a olhar para os coronéis. Mas se algum desses cabra quiser descontar a raiva em vocês...
Lampião apontou para os trabalhadores. Eu volto aqui. O recado ficou claro. O coronel Anselmo apertou as mãos sobre a mesa. Lampião voltou a caminhar pelo salão. Vocês queriam história para contar? Ele sorriu, de leve. Pois agora tem. Corisco abriu a porta da casa grande. O vento da caatinga entrou com mais força. Lampião virou o rosto para os convidados. Espalhem por todo o canto, ele apontou para fora. Digam em Floresta, em Serra Talhada, em Piranhas. A voz dele ficou mais firme. Digam que Lampião ainda anda nesse sertão. Maria Bonita apareceu ao lado dele novamente. Os olhos dela estavam tranquilos agora. Lampião então colocou o rifle no ombro. E que quem desrespeita o povo... Ele olhou uma última vez para o salão. Paga a conta. Corisco já estava rindo perto da porta. Bora simbora, capitão! Os cangaceiros começaram a sair da casa grande, um por um, sem pressa, sem correr. Como quem sabe que ninguém ali teria coragem de impedir. Lampião foi o último a sair. Antes de atravessar a porta, ele ainda virou o rosto para os coronéis. E se a Vex não... Ele sorriu de canto. A sanfona pode continuar tocando, mas ninguém sequer olhou para o sanfoneiro, porque todos ali sabiam que aquela festa já tinha terminado fazia tempo. A porta da casa grande ficou aberta depois que o último cangaceiro atravessou o terreiro. O vento da caatinga entrou devagar, fazendo as chamas das lamparinas tremularem nas paredes. Por alguns instantes, ninguém dentro do salão teve coragem de se mexer. O som das sandálias e das botas do bando se afastando ainda ecoava do lado de fora. Depois veio o silêncio. Um silêncio estranho, pesado, como se a própria casa estivesse tentando entender o que tinha acontecido ali. O coronel Anselmo continuava sentado, imóvel, olhando para o chão de madeira. Os olhos dele estavam perdidos, como se a mente ainda estivesse tentando acompanhar os acontecimentos daquela noite. Um dos comerciantes foi o primeiro a respirar fundo. Ave Maria! Outro homem passou a mão pelo rosto suado. Eu pensei que a gente ia morrer aqui. Ninguém respondeu. O sanfoneiro ainda segurava o instrumento no colo, mas as mãos tremiam tanto que ele mal conseguia manter o fole parado. No meio do salão, o corpo da esposa do coronel continuava estendido. Algumas mulheres começaram a chorar baixo. Uma delas murmurava: Vixe Maria, vixe Maria. O coronel Anselmo finalmente levantou o rosto. Os olhos dele estavam vermelhos. Ele olhou ao redor do salão como se estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. A mesa de jogo ainda estava cheia de dinheiro espalhado. Os copos de cachaça estavam pela metade. As cadeiras tinham sido empurradas durante o desmantelo. Tudo parecia exatamente igual à festa de minutos antes, mas nada ali era mais o mesmo. Do lado de fora da casa grande, o bando de Lampião já cruzava o terreiro da fazenda. Os cavalos estavam amarrados perto do curral, exatamente onde Moreno havia deixado. Corisco montou primeiro. Eita noite arretada! Zé Sereno deu uma risada baixa. Esses coronel vão lembrar disso até morrer. Maria Bonita montou no cavalo sem dizer nada. O rosto dela estava tranquilo agora, como se um peso antigo tivesse sido tirado das costas. Lampião foi o último a subir na sela. Ele olhou para a casa grande mais uma vez. A música tinha parado. As fogueiras ainda queimavam no terreiro. Mas agora o lugar parecia vazio, sem alegria, sem arrogância. Lampião puxou as rédeas do cavalo. Bora-se embora! O bando começou a se mover pela estrada de terra. As patas dos cavalos levantavam poeira fina, enquanto avançavam novamente para dentro da caatinga. Logo, a fazenda ficou para trás. A música da festa nunca mais voltou a tocar naquela noite. Horas depois, quando o céu começou a clarear, os primeiros trabalhadores da região começaram a ouvir a história. Um tropeiro que passava pela estrada comentou numa venda de beira de caminho: Rapaz,
Tu não sabe do desmantelo que teve na fazenda do Coronel Anselmo. O dono da venda levantou o rosto. Que desmantelo? Lampião apareceu lá. O homem largou o copo de café. Oxente, tá falando sério? Tu é besta até agora. Logo a notícia começou a correr, de boca em boca, de estrada em estrada, na feira de floresta, nas ruas de Serra Talhada, nos caminhos que levavam até Piranhas. Cada pessoa contava a história de um jeito. Alguns diziam que o bando tinha aparecido do nada. Outros juravam que os cangaceiros já estavam observando a festa desde o começo. Mas uma coisa todos repetiam da mesma forma. Lampião estava vivo e o cangaço estava longe de acabar. Enquanto isso, já bem distante da fazenda, o bando avançava pela caatinga iluminada pela primeira luz da manhã. O sertão despertava devagar. Passarinhos começavam a cantar entre os galhos secos. O vento levantava poeira entre as pedras. Corisco olhou para trás uma última vez. Capitão, aquela festa virou um velório. Lampião sorriu de canto. Eu avisei. Maria Bonita ajeitou o chapéu. Agora o sertão inteiro vai falar disso. Lampião puxou as rédeas e fez o cavalo seguir pela trilha estreita que desaparecia entre os mandacarus. É para falar mesmo. Ele olhou para o horizonte seco da caatinga. Para nunca esquecer. O bando continuou cavalgando. E enquanto as silhuetas dos cangaceiros desapareciam lentamente entre as árvores tortas do sertão, uma nova história começava a se espalhar pelo Nordeste. A história da noite em que coronéis fizeram uma festa dizendo que o cangaço tinha acabado. E acabaram aprendendo, do jeito mais duro possível, que Lampião ainda mandava naquele sertão.